Uma médica nos Estados Unidos acaba de romper o silêncio e revelar informações devastadoras sobre o estado de saúde de Preta Gil. O que ela disse está comovendo o Brasil inteiro e deixando milhares em lágrimas. Entre falência múltipla de órgãos, internação na UTI e uma luta silenciosa contra o tempo, a filha de Gilberto Gil enfrenta os momentos mais delicados de sua vida. Enquanto isso, o país se une como nunca. Vigílias emocionantes, correntes de oração, homenagens por todo o Brasil e uma onda de amor sem precedentes tomam conta das redes sociais e das ruas. Mas a grande pergunta permanece: o que está acontecendo por trás das portas fechadas do hospital? Qual é o verdadeiro estado de Preta Gil? E por que a família mantém tanto silêncio? Neste conteúdo, você vai conhecer os detalhes mais reais e comoventes dessa batalha, os bastidores médicos, o drama vivido pela família, o comportamento de Gilberto Gil, e o impacto nacional de uma mulher que sempre foi sinônimo de verdade, força e autenticidade, e que agora luta, com o apoio de milhões, por sua própria vida. Manhã silenciosa, os corredores do hospital em Nova York pareciam ainda mais frios. A cantora Preta Gil, internada há semanas para tratar complicações decorrentes de um câncer, teve uma piora repentina. O que era para ser mais uma avaliação de rotina se transformou em um momento crítico. Os médicos pediram a presença urgente da família na sala de reuniões. Do lado de fora, o clima era tenso. Gilberto Gil, visivelmente abalado, chegou acompanhado de familiares. O semblante era de dor contida, mas o coração estava em pedaços. Ao entrarem, foram recebidos por uma equipe médica que não escondia a gravidade da situação. Com voz firme, mas comovida, uma médica especialista em cuidados intensivos deu a notícia que ninguém queria ouvir. Preta teve uma descompensação sistêmica. O corpo dela está lutando, mas está exausto. Os olhares se cruzaram em silêncio. A frase que ficou marcada naquele momento partiu do próprio Gilberto Gil, com os olhos marejados. Minha filha está entre nós, mas por quanto tempo? Ninguém sabe. A fala emocionou até os médicos. Era o retrato de um pai diante da possibilidade de perder uma filha. A família chorava em silêncio, enquanto tentava compreender o que viria a seguir. A equipe explicou que as funções renais estavam falhando e a resposta do organismo aos medicamentos era mínima. A sedação foi aumentada para amenizar o sofrimento. A opção por medidas paliativas entrou em pauta. Do lado de fora do quarto, os familiares faziam rodízio para segurá-la pela mão e falar palavras de força. Ainda que inconsciente, todos acreditavam que ela podia ouvir. O amor em cada gesto era imenso. As redes sociais começaram a se encher de mensagens de carinho, mas a família ainda não havia autorizado nenhuma declaração oficial. O momento era íntimo, desesperador e envolvia decisões difíceis. No entanto, entre as lágrimas e a incerteza, algo inesperado começou a se movimentar longe dali. Uma médica brasileira, radicada nos Estados Unidos, decidiu quebrar o silêncio. O que ela tinha a dizer mudaria completamente a forma como o Brasil veria o caso de Preta Gil. O som dos aparelhos na UTI era constante. Bip, bip, bip. Cada batida representava uma luta silenciosa pela vida. Preta Gil agora dependia totalmente das máquinas para continuar respirando e manter o coração funcionando. Estava sedada, inconsciente, cercada por tubos, monitores e especialistas atentos a qualquer mínima alteração. A internação nos Estados Unidos havia sido uma tentativa de buscar tratamentos mais avançados. Mas mesmo com toda a estrutura de um dos melhores hospitais de Nova York, a situação era grave. Os médicos confirmaram o pior cenário: falência múltipla de órgãos. Os rins estavam paralisados, o fígado não filtrava mais corretamente e os pulmões mal conseguiam oxigenar o sangue. O coração oscilava entre picos e quedas perigosas, e qualquer movimento brusco podia desencadear uma parada cardíaca. Gilberto Gil, em silêncio, andava de um lado ao outro no corredor. Não comia, não dormia. Seus passos lentos e o olhar perdido transmitiam uma dor que palavras não alcançavam. Vez ou outra, ele se apoiava na parede, fechava os olhos e respirava fundo, como quem buscava forças no próprio vazio. Os médicos eram diretos, mas humanos. Sabiam da importância de manter a família informada. A cada boletim reforçavam: estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Mas a realidade era cruel. A medicina, apesar de avançada, tem seus limites. E Preta estava muito além da linha do que é considerado estável. Enquanto isso, fãs ao redor do mundo oravam. Do Brasil à Europa, mensagens de apoio se multiplicavam nas redes sociais. A comoção era gigante, mas ali, naquele quarto frio, o tempo parecia parar. A equipe de especialistas monitorava 24 horas por dia.
Um grupo de cardiologistas, nefrologistas, intensivistas e enfermeiros revezava-se, tentando manter as funções vitais operando. O desafio era gigantesco. Gil, em um dos raros momentos em que falou, disse baixinho à equipe: "Ela é minha guerreira. Sempre foi. Ainda tem luta dentro dela." Foi ali, no meio de tanta dor e frieza, que um detalhe quase imperceptível chamou a atenção. Uma movimentação sutil no dedo indicador de Preta Gil. Um tremor. Um sinal. E de repente uma nova esperança começou a tomar conta da família. O dedo da cantora se moveu de novo. Pequeno, quase imperceptível, mas o suficiente para gelar os olhos de Gilberto Gil. Ele se aproximou com o coração acelerado e segurou sua mão com mais firmeza. Estava mesmo acontecendo? Seria um sinal? Os médicos foram chamados imediatamente. A UTI se encheu de profissionais tentando entender a reação. A avaliação foi rápida, técnica, movimentos involuntários, respostas comuns a estímulos neurológicos. A sedação ainda estava ativa, e não havia como confirmar qualquer nível de consciência. Mesmo assim, para a família, aquilo era tudo. Um gesto mínimo, mas carregado de significado. A esperança, que parecia sufocada pela realidade brutal, voltou a respirar. Gil olhou para a filha com lágrimas escorrendo, mas dessa vez havia algo diferente. Um fio de luz no meio da escuridão. Os médicos reforçaram a importância da cautela. A sedação é profunda para evitar qualquer dor. Esses movimentos são reflexos neurológicos, não respostas conscientes, explicaram com cuidado. Mas nem isso apagava o que o coração sentia. Gilberto Gil passou a cantar baixinho ao lado da filha. Canções que marcaram a infância dela, músicas que ele compôs pensando nela. Os olhos fechados de Preta não se abriram, mas o ambiente ao redor mudou. Até os enfermeiros pareciam mais esperançosos. A família, mesmo abalada, começou a buscar sinais a todo instante. Um suspiro mais forte, uma mudança na expressão facial, um leve aperto de mão. Era uma busca incansável por qualquer evidência de melhora. Enquanto isso, do lado de fora, amigos íntimos chegaram ao hospital. Famosos discretos, evitando chamar atenção. Todos queriam apenas uma chance de vê-la, nem que fosse por segundos. O carinho era imenso. Gil, com voz embargada, desabafou a um amigo. "É como se ela estivesse num lugar entre nós e outro mundo. E qualquer sinal que ela dá é um chamado de volta." Mesmo com todos os alertas médicos, a família decidiu se apegar à fé. E enquanto aguardavam o próximo boletim clínico, uma notícia inesperada começou a circular na internet. A tal médica brasileira, especialista em oncologia, estava prestes a revelar algo que ninguém esperava. Assim que os primeiros sinais de agravamento do estado de saúde de Preta Gil foram divulgados, uma comoção tomou conta do Brasil. A hashtag Força Preta começou a se espalhar pelas redes sociais em questão de horas. Famosos, fãs, artistas e pessoas comuns passaram a compartilhar mensagens de apoio, fotos, vídeos e orações. A campanha viralizou. Não era só admiração pela artista. Era empatia, era amor. Era como se uma amiga estivesse internada lutando pela vida. Vídeos emocionantes circularam mostrando fãs cantando músicas de Preta nas ruas, em praças, escolas e hospitais. Era uma corrente de energia positiva atravessando fronteiras. Igrejas por todo o país começaram a organizar vigílias. Em Salvador, Recife, São Paulo e Rio, centenas se reuniam à noite para rezar. Pessoas acendiam velas, cantavam, faziam preces. Em muitas cidades, grupos interreligiosos se uniram por um único propósito: pedir por um milagre. Artistas próximos de Preta como Ivete Sangalo, Pablo Vittar, Caetano Veloso, Anitta e tantos outros, usaram suas redes para enviar mensagens emocionadas. Alguns contaram histórias de amizade, outros apenas deixaram corações e orações, mas todos com um tom de sinceridade profunda. Em um vídeo, Ivete chorou ao dizer: "E Preta é luz. E onde há luz, há esperança. Ela sente nosso amor, eu sei que sente." A mobilização ultrapassou o mundo digital. Músicas em homenagem a Preta começaram a ser tocadas em rádios populares. Programas de TV exibiram imagens marcantes de sua carreira. Em Salvador, um grupo de fãs organizou uma caminhada silenciosa, segurando flores e cartazes com frases de apoio. Mesmo internada, mesmo inconsciente, era como se Preta estivesse unindo o país. Anônimos e famosos em sintonia, enviando força à distância. No hospital, a equipe médica se impressionava com o impacto da paciente. Uma enfermeira comentou: "Nunca vi uma mobilização tão bonita. É como se o Brasil estivesse segurando sua mão." E enquanto essa onda de amor tomava conta do país, a realidade dentro do quarto continuava a se transformar. A equipe médica se reuniu novamente com a família. O foco do tratamento estava prestes a mudar.
E com isso, um novo capítulo da história de Preta se iniciava. A equipe médica foi direta, mas sensível. Reunidos com a família em uma sala reservada, explicaram que o tratamento ativo já não surtia efeito. As tentativas experimentais, mesmo com alta tecnologia, não conseguiram reverter o quadro de falência múltipla de órgãos. O corpo de Preta Gil estava exausto. O câncer avançado e as complicações colaterais haviam vencido as defesas do organismo. Era hora de mudar o foco, não mais buscar a cura, mas garantir conforto, dignidade e paz. Era o momento de iniciar os cuidados paliativos. A atmosfera mudou. Não houve gritos, nem desespero. Apenas um silêncio profundo, carregado de amor, de respeito e de despedida antecipada. Era como se todos ali entendessem, sem palavras, que estavam diante do fim de uma batalha heroica. Gilberto Gil, já há dias evitando a imprensa, pediu à equipe do hospital ainda mais privacidade. Ele se afastou completamente dos meios de comunicação. Nada de entrevistas, nada de notas oficiais. A única prioridade agora era o tempo com a filha. Em um dos momentos mais tocantes, os profissionais permitiram que ele entrasse sozinho no quarto, sem batas, sem protocolos. Apenas pai e filha. Gil segurou a mão de Preta, acariciou seu rosto e falou baixinho. Ninguém sabe exatamente o que ele disse, mas ao sair, tinha os olhos marejados e um leve sorriso de gratidão. Mais tarde, confidenciou a um médico. Ela me ouviu. Eu senti. A família enfrentava agora um dilema delicado. Continuar insistindo na luta ou aceitar que, às vezes, o maior ato de amor é permitir que o outro descanse em paz? Não havia resposta fácil. Cada decisão era pesada. Mesmo com a tristeza, havia um cuidado extremo em preservar a beleza do momento. Colocaram fotos de Preta no quarto, tocaram músicas suaves e mantiveram uma iluminação acolhedora. Era o início de uma despedida suave, sem dor, sem ruído. E foi nesse novo cenário, marcado pela delicadeza e pela entrega, que os equipamentos começaram a ser ajustados. As máquinas continuavam ligadas, mas os objetivos haviam mudado. E pouco a pouco, a equipe se preparava para um novo passo inevitável. O silêncio reinava na UTI. Médicos e enfermeiros se movimentavam com calma e respeito. Naquele dia, a equipe comunicou oficialmente à família que o protocolo experimental estava encerrado. Nenhum dos tratamentos ativos estava funcionando. O organismo de Preta Gil não respondia mais. Os dados eram claros: rins em falência total, fígado comprometido de forma irreversível e pulmões funcionando graças ao suporte mecânico. O coração instável exigia monitoramento constante. Cada batida era auxiliada por remédios potentes. A vida dela dependia completamente das máquinas. A partir de agora, os cuidados paliativos seriam intensificados. O foco era aliviar qualquer possível desconforto, garantir serenidade e manter a dignidade de Preta. A equipe suspendeu os medicamentos agressivos e reforçou a sedação. Ela não sentiria dor. Gilberto Gil acompanhou tudo de perto, sem levantar a voz, sem demonstrar revolta. Apenas presença. A todo instante, ele segurava a mão da filha, passava a mão em seus cabelos e lhe cantava baixinho. Era o amor de um pai em sua forma mais pura. Pequenos gestos emocionavam todos ao redor. Um beijo na testa, um eu te amo sussurrado, um lenço com o perfume que Preta gostava. A cada detalhe, a despedida se construía com delicadeza. A equipe médica, mesmo acostumada com casos difíceis, se comoveu com a postura da família. O respeito, a união e o cuidado com cada palavra e atitude mostravam o quanto Preta era amada. Os equipamentos continuavam operando, mas a função era outra: manter estabilidade até que o corpo decidisse partir. Não havia pressa, não havia mais metas clínicas. Havia apenas amor. Lá fora, as vigílias continuavam. Mas uma dúvida pairava no ar, e a médica brasileira que prometeu revelar segredos sobre o estado de Preta Gil, ela agora preparava sua declaração. E o que ela diria nas próximas horas causaria um impacto profundo em todo o Brasil. Enquanto os médicos mantinham o controle rigoroso dos sinais vitais de Preta Gil, o Brasil acompanhava cada atualização com o coração apertado. A comoção era visível. Telejornais abriam espaço para boletins ao vivo, redes sociais seguiam inundadas pela campanha #Força Preta, e cada pequeno avanço ou piora virava notícia compartilhada por milhões. Famílias inteiras se reuniam em oração. Escolas, grupos religiosos e instituições culturais organizaram correntes de fé. Era como se o país inteiro respirasse junto com ela, torcendo por um milagre, mesmo sabendo que a realidade era difícil. A família, cercada de carinho, já se preparava para qualquer eventualidade. Nada era dito abertamente, mas o olhar de cada um carregava um misto de tristeza e aceitação.
Gilberto Gil, apesar do sofrimento evidente, demonstrava serenidade. Não havia espaço para espetáculo. Havia apenas amor, silêncio e respeito. Mesmo nos momentos mais críticos, o nome de Preta Gil era exaltado com carinho. Nas redes, fãs relembravam vídeos engraçados, entrevistas inspiradoras e momentos de sinceridade da cantora. Sua coragem em expor a própria batalha contra o câncer com transparência e sensibilidade havia tocado profundamente o coração do povo. Ela é luz, dizia uma postagem que viralizou. Mesmo em sofrimento, continua iluminando milhões. Dentro do hospital, os protocolos de emergência estavam prontos. A equipe se manteve em alerta absoluto. Médicos especializados permaneciam em plantão constante. Tudo estava preparado para agir rapidamente, caso algo saísse do controle. Mas naquele dia não houve reviravolta. Apenas estabilidade frágil e um silêncio que dizia muito. O tempo parecia andar devagar, como se cada minuto estivesse sendo vivido com mais intensidade. Enquanto isso, jornalistas internacionais começaram a noticiar o caso. A história de Preta cruzava fronteiras. Em meio a isso, a médica brasileira que havia prometido revelar informações importantes preparava-se para se pronunciar. Sua fala não traria escândalos, mas sim verdades profundas sobre a batalha da cantora e o sistema que a cercava. A fala dessa profissional mexeria com corações e levantaria reflexões importantes sobre saúde, dignidade e humanidade. Mas antes disso, o Brasil precisava parar, não para esperar a morte, mas para reconhecer a força de uma mulher que, mesmo em silêncio, ainda dizia tanto. A luta de Preta Gil ultrapassava os limites de um hospital. Mesmo deitada, sedada, sem poder falar, ela seguia inspirando. O país inteiro voltava os olhos para sua história, uma trajetória marcada pela autenticidade, coragem e generosidade. Desde o início de sua carreira, Preta foi sinônimo de verdade. Sem medo de julgamentos, falava o que pensava, vivia como queria e enfrentava as dores da vida com dignidade. Sua luta contra o câncer foi mais uma demonstração de força. Nunca escondeu o sofrimento, mas também nunca deixou de sorrir. A mídia passou a tratar o caso com um respeito raro. Grandes portais fizeram retrospectivas de sua vida e obra. Reportagens emocionantes destacavam não só a artista, mas a mulher, filha, mãe, amiga, guerreira. Várias cidades promoveram homenagens públicas. Em Salvador, o elevador Lacerda exibiu uma iluminação especial com as cores da bandeira Litia Mais, em alusão à luta de Preta contra o preconceito. No Rio, grupos culturais fizeram intervenções urbanas com frases que ela dizia com frequência: "Ser quem eu sou nunca foi fácil, mas sempre foi minha verdade." As homenagens vieram também da classe artística. Lives foram organizadas por cantores e influenciadores, não para lamentar, mas para celebrar. Músicas, danças, risadas, lembranças boas, tudo como ela gostaria. A família, em meio à dor, recebia mensagens de todas as partes do mundo. Até quem nunca a conheceu pessoalmente sentia como se estivesse perdendo uma amiga íntima. Era um sentimento coletivo de gratidão e conexão. Ela foi coragem no mundo de medo, escreveu uma fã. E mesmo doente, nos ensinou sobre alegria. Nesse momento, Gilberto Gil fez uma breve aparição. Não falou com a imprensa, mas deixou uma mensagem em sua rede. "Agradeço de coração cada prece, cada canção, cada lágrima e sorriso em nome da minha filha. Ela sente, ela sabe." Era mais do que uma despedida. Era o nascimento de um legado. Preta Gil se tornava símbolo de resistência, empatia e autenticidade. E enquanto as homenagens se multiplicavam, no hospital a equipe seguia em vigília, porque a esperança, mesmo frágil, ainda pulsava nos corações. E no Brasil inteiro, os olhos permaneciam atentos ao próximo boletim. As horas seguintes foram de tensão. A cada novo boletim médico, o país parava. Nas redes, as atualizações eram seguidas com ansiedade. Em frente ao hospital, jornalistas e fãs mantinham o respeito, mas a expectativa era visível. Qualquer mudança poderia representar um desfecho. Dentro da UTI, Preta Gil seguia sob cuidados intensivos. A equipe médica não a deixava sozinha por nenhum segundo. Monitores apitavam com frequência, e o menor dos sinais era analisado com atenção. Apesar da falência múltipla de órgãos, os parâmetros vitais ainda se mantinham minimamente estáveis. O ambiente do quarto foi ajustado com delicadeza. Luz baixa, música ambiente, vozes suaves. Cada detalhe contava. As visitas foram restritas a familiares e amigos íntimos. Entre eles, algumas figuras conhecidas do público, mas que entraram discretamente em silêncio, apenas para segurar sua mão. Gilberto Gil permanecia quase o tempo todo ao lado da filha. Em momentos de maior emoção, ele recitava palavras de fé e gratidão. Uma enfermeira relatou ter ouvido ele dizer:
Se você ainda estiver ouvindo, Preta, saiba, o mundo está te abraçando. Era um amor que atravessava paredes, fronteiras e até a própria medicina. Do lado de fora, as vigílias continuavam. Em várias cidades, multidões se reuniam para cantar, rezar, meditar. Pessoas que nunca se conheceram se abraçavam. Era como se a dor unisse o país num só coração. A cada pequeno gesto, uma nova onda de emoção surgia. Um suspiro mais forte, uma alteração no ritmo cardíaco, uma expressão leve no rosto de Preta. Eram detalhes minúsculos, mas para quem ama, cada milímetro importa. A médica brasileira que há dias preparava uma declaração, finalmente estava pronta para falar. Ela prometia revelar não apenas detalhes técnicos, mas também um olhar humano e profundo sobre a batalha de Preta. Sua fala não traria apenas respostas, traria reflexão, consolo e verdade. Enquanto isso, a noite caía sobre Nova York. E mesmo com o mundo em silêncio, havia uma certeza no ar. O amor da família e de um país inteiro estava ali presente e vibrando. Porque quando o corpo enfraquece, às vezes é o coração coletivo que mantém alguém vivo. Enquanto Preta Gil seguia sob cuidados intensivos nos Estados Unidos, o Brasil inteiro parecia se transformar em um enorme altar de homenagem. Cidades de norte a sul organizaram ações espontâneas, silenciosas e profundamente comoventes. Cada praça, cada rua, cada lar passou a ecoar amor e gratidão. Em Salvador, sua terra de origem e lugar onde nasceu sua conexão mais profunda com a música, milhares de pessoas se reuniram diante do Teatro Castro Alves. Com velas nas mãos e cartazes com frases como "Você é amor, Preta" e "Obrigada por sua luz", formaram uma vigília que durou horas. Grupos musicais tocaram canções que marcaram a trajetória da cantora, enquanto o público acompanhava com emoção e lágrimas. Em outras cidades como Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, praças públicas viraram palcos para rodas de oração e apresentações musicais. Igrejas abriram suas portas fora do horário tradicional. Famílias inteiras, muitas sem ligação direta com a artista, oravam juntas, tocadas por sua força. Rádios populares incluíram faixas de Preta em suas programações. Em casas simples e em condomínios luxuosos, suas músicas ecoavam. Não como despedida, mas como celebração da vida, da coragem, da mulher que nunca teve medo de ser quem era. Mesmo em meio à mobilização nacional, houve um consenso respeitoso: a dor da família deveria ser preservada. A imprensa, em sua maioria, optou por coberturas discretas, evitando sensacionalismo. Artistas e influenciadores pediram publicamente que o momento fosse vivido com empatia. E foi exatamente isso que aconteceu. Milhões de brasileiros conectados por um sentimento coletivo, decidiram não apenas acompanhar a luta de Preta, mas também agradecer. Agradecer por sua voz, por sua coragem, por tudo que ela representou para tantas gerações. Em Salvador, uma fã declarou em voz alta durante a vigília: "Ela nos ensinou a sermos livres. Hoje somos nós que queremos libertá-la da dor." O Brasil não se despedia com tristeza. Se despedia com honra, com respeito e com música. E enquanto o país vibrava em homenagem, dentro do hospital, Gilberto Gil seguia firme, vivendo a batalha mais intensa de sua vida. Os dias no hospital tornaram-se longos, confusos, marcados por um tempo que parecia parado. Para Gilberto Gil, nada mais existia além daquele quarto onde sua filha Preta lutava pela vida. Desde que a piora clínica havia se instalado, ele praticamente não saía dali. Dormia em uma poltrona reclinável ao lado do leito. Dormia pouco, aliás. As enfermeiras notaram que ele não conseguia descansar por mais de 20 minutos seguidos. A cada apito dos aparelhos, a cada entrada de um médico, ele despertava. Estava em estado de alerta contínuo, como se sua simples presença pudesse mantê-la viva. A alimentação tornou-se algo secundário. Recusava bandejas, aceitava apenas cafés fracos e frutas quando insistiam. Os olhos estavam fundos, o rosto mais magro, mas a alma permanecia firme, ainda que devastada. Gil acompanhava cada alteração no prontuário. Mesmo sem formação médica, sabia o significado de cada sigla, cada número. Havia aprendido tudo para compreender o que estava diante de si, a luta mais dura que já enfrentou em seus 82 anos. Ele falava pouco, mas quando falava dizia muito. Aos profissionais de saúde, agradecia com gentileza. A uma enfermeira que se emocionou com a cena entre pai e filha, Gil disse: "Estou vivendo o maior show da minha vida." Mas não há aplausos, só silêncio e amor. A família se revezava para apoiá-lo, mas todos sentiam a mesma angústia. Era um misto de aceitação e resistência. Aceitar que o corpo de Preta estava partindo, mas resistir ao vazio que isso deixaria. Amigos próximos também compareciam.
Em silêncio, traziam conforto com pequenos gestos, um abraço, um bilhete, uma música tocada no celular. O ambiente, mesmo diante da iminência do fim, era de serenidade. Havia dor, sim, mas também havia muito amor. A rotina seguia com orações, silêncio e olhares trocados. Os médicos mantinham a clareza, mas nunca deixaram de tratar Preta com humanidade. E no meio de tudo isso, um sentimento ganhava força, o de que cada segundo ainda era sagrado. Que mesmo diante da morte havia beleza, e que a história de Preta ainda precisava ser contada com respeito até o último instante. O relógio marcava mais um amanhecer, e cada minuto parecia um novo capítulo de um livro de emoções intensas. Os profissionais do hospital já haviam avisado, seriam horas cruciais. Não havia como prever o desfecho, mas havia a certeza de que tudo estava sendo feito com o máximo de cuidado, humanidade e respeito. A busca agora era por paz e dignidade. Nada mais de intervenções invasivas, nada que trouxesse dor. Preta Gil estava cercada por amor. Gilberto Gil, sempre ao lado, continuava cantando baixinho. Músicas que só eles dois conheciam. Lembranças transformadas em notas suaves, como se embalassem uma despedida serena. A equipe médica, composta por profissionais brasileiros e norte-americanos, manteve o compromisso de informar a família com clareza e empatia. Nada era escondido, e cada passo era discutido com delicadeza. A imprensa, até ali comedida, reforçou seu papel de forma admirável. Grandes veículos assumiram uma postura de compromisso jornalístico com a verdade e a empatia. Não se tratava de explorar sofrimento, mas de narrar com responsabilidade a travessia de uma mulher que marcou o país. Enquanto isso, o Brasil permanecia atento. As redes sociais seguiam em vigília. Os vídeos de homenagens eram compartilhados por milhões. Fotos antigas de Preta circulavam acompanhadas de mensagens como: "Você já é eterna" ou "Sua luz nos guia". Mesmo em meio à despedida, havia amor, proteção e honra. Era como se todos quisessem envolver Preta com o melhor de si, como um abraço coletivo enviado em pensamento. Gil, ao falar discretamente com o jornalista próximo da família, resumiu tudo em uma frase curta: "Estamos aqui por ela. Não pelo fim, mas pelo amor." E foi com esse sentimento que a cobertura seguiu. Não com pressa, não com especulações. Apenas com respeito. O desfecho, seja ele qual for, merecia silêncio, oração e dignidade. A história de Preta Gil ainda não acabou, mas até o último segundo será contada com o cuidado que ela sempre mereceu, de forma humana, verdadeira e profundamente tocante.